Jandira, eu me lembro de você como baterista ainda. Exatamente. Como era o nome do conjunto? Na época era Los Panchos. Los Panchos? Era Los Panchos, era um conjunto de baile. E quando é que você começou a se interessar por política? Beijo, na bateria eu, na verdade, tocava com meu irmão, né, Ricardo Fegali, que hoje é do Roupa Nova, vocês já devem conhecê-lo. Uhum. E passei para a faculdade de medicina, eu sou médica, você sabe disso, por formação, sou cardiopediatra. Uhum. E na faculdade de medicina foi entrando em contradição o tempo da bateria profissional, que eu toquei por vários anos, e o tempo da medicina. E depois, na vida de médica e na vida de formação médica, eu fui me encontrando com as contradições e com a impotência de resolver o problema do paciente sentado apenas individualmente diante daquele sofrimento que era vivido diariamente no ambulatório, numa enfermaria, numa UTI ou numa emergência. Às vezes a dor de cabeça não era uma questão apenas orgânica, era de fato a fome de alguém, ou o remédio que não era comprado e o paciente voltava, ou mesmo no projeto Rondon que eu fiz na Amazônia, a gente passava o remédio para verminose e a criança bebia água do rio na minha frente, eu me sentia muito impotente. E aí me encontrei com a primeira luta na saúde pública, que foi o movimento de médicos residentes. Na época eram já médicos formados que lutavam por direitos para serem reconhecidos como trabalhadores. E nessa luta, já foi aí 78, 79, eu comecei a militar politicamente, já na luta da saúde pública nessa época. Lá se vão 30 anos. Já? E aí, 30 anos, estamos em 2008. E aí eu conheci, nesse momento, eu me encontrei com a luta da saúde no país. E desde essa época, então, há 30 anos que eu milito na luta da saúde pública. E encontrei o partido aí, ainda na ilegalidade, e sempre militei no mesmo partido nessas 3 décadas e estou até hoje. Jandira, você falou no projeto Rondon, né, que você participou do projeto... Participei em Parintins, na Amazônia. Que era um programa assistencial que foi instituído pela ditadura ainda, né, o projeto Rondon. Como é que era trabalhar num projeto desses? Se dava certo, se funcionava, como é que é hoje? Como é que está hoje? Porque, pelo que a gente sente, não teve nenhuma mudança significativa para melhor durante esses anos todos, mesmo com mudanças de governo, com isso, com aquilo, a gente não sente, pelo menos porque o Brasil é tão grande, né, que a gente, quando escuta falar em áreas mais longínquas, parece que é outro país, não é nosso. Como é que você sente isso? Quer dizer, você que trabalhou nisso desde o começo. Na verdade, o período que a gente ficava lá era um período muito curto, né? E esse tipo de projeto foi substituído por outros projetos, na verdade. Hoje, esse tipo de projeto, isoladamente, ele não tem muita consequência, muito resultado. De fato, João, como você diz, eu sei hoje o que é viver a saúde por dentro, o que é um hospital público, o que é um atendimento na ponta, o que é um ambulatório, o que é uma emergência, o que é viver a saúde pública por dentro. Eu acho que nós evoluímos, mas ainda há uma situação dramática, porque esse país é muito grande, é muito desigual. E a saúde tem os seus determinantes sociais, não é apenas uma questão técnica que resolve o problema de saúde, não é apenas a questão da gestão de saúde que resolve a saúde. Existem determinantes sociais em torno da pessoa que determinam a sua condição de saúde. É a renda, é como você vive, como você mora, é o saneamento, existe uma série de condicionantes. Então, nessa desigualdade que ainda é o Brasil, a região norte, a região nordeste, a região centro-oeste, a região sul, a região sudeste, as condições de saúde variam de fato. Então, há diferenças mesmo, como você disse. A diferença regional, às vezes, determina, parece que você está em países diferentes. Isso, de fato, é incrível. Como a epidemia de dengue hoje, que assola o Rio de Janeiro de uma forma tão absurda que não era para existir essa epidemia no Rio de Janeiro. Pois é, mesmo nas condições da cidade regiões do Rio de Janeiro, não era para existir, mesmo em condições sanitárias hoje lá, ainda, vamos dizer assim,
ruins em várias regiões que a cidade tem. Quer dizer, ali você teve plano de gestão grave, descompromissos graves de gestão que levaram a uma epidemia desse porte, que não era para existir na cidade do Rio de Janeiro. Ali é gravíssimo, ali há um problema de gestão grave, um descompromisso grave com a cobertura assistencial da população da cidade do Rio de Janeiro. Jandira, como é que é? Quer dizer, você ficou no Projeto Rondon durante quanto tempo? Ali, quer dizer, cada equipe que ia eram 35, 40 dias. Era um tempo muito curto. Era mais para conhecimento e retorno, né? Era tipo um conhecimento, treinamento, era um período muito curto. Mas na época, além disso, você estava fazendo o quê? Você ainda estava tocando? Como é que era a tua vida naquela época? Não, naquela época eu já fazia pós-graduação, já estava na especialização de residência médica. Eu fazia clínica e depois eu fiz cardiologia e depois me encantei pela cardiologia infantil. Essa relação com a criança, essa relação com a correção do problema ainda na tenridade foi uma coisa que me encantou muito. E eu me desloquei para a cardiologia infantil, né, para cuidar da criançada, que é uma coisa que me encantava muito já na época e ainda me encanta até hoje. Tem um projeto seu que me parece, a mim, quer dizer, fazendo aqui o papel do advogado do diabo, sim, me parece que é muito mais assim de show-off do que de realidade, que é o projeto de regionalização da cultura. Como é que você consegue fazer isso a não ser espontaneamente? Vou dar um exemplo. No Rio Grande do Sul, por exemplo, o RBS tem uma programação local fortíssima. Alguns estados têm uma programação local fortíssima. Mas como é que você consegue impor isso de cima para baixo? Não é show-off nada, você para de ser provocador. Você é um provocador, viu, gente? Você é um provocador, isso não é show-off. Eu acho que aparece bem na mídia, mas que é meio... Não, aqui nada, a mídia nem gosta muito de colocar, porque a mídia às vezes não gosta muito do projeto. Não, esse projeto, na verdade, não é um projeto de regionalização da cultura, é um projeto de regionalização da produção cultural, artística e jornalística. O que é isso? Eu vou explicar aqui para eles, é a mesma coisa. Para você, que você acha que não entendeu, e para todo mundo que está nos ouvindo. Na verdade, é garantir que na TV aberta a produção regional possa ir para a televisão, não é? Produção regional. Quer dizer, isso não é imposto. Isso é no mundo todo, é assim, João. Você conhece o mundo todo e sabe do que eu estou dizendo. Na Europa inteira é assim, até mesmo nos Estados Unidos é assim. Existe um percentual mínimo obrigatório para que a televisão coloque a produção regional. Isso é uma forma de abrir mercado de trabalho, né? Porque todo mundo tem que vir para o Rio e São Paulo para poder existir na televisão e na difusão no meio de comunicação. É uma forma de nós fazermos com que a diversidade cultural brasileira apareça, porque eu não posso crer que nós tenhamos que ter a gíria do Rio de Janeiro e do Leblon do Rio de Janeiro lá no Acre. O Rio de Janeiro tem que conhecer o sotaque acreano, o sotaque de Goiás e o sotaque de todos os lugares do Brasil. A diversidade cultural brasileira afirma a identidade nacional e é uma forma da gente democratizar a comunicação. Então, isso aí não é novidade no mundo, isso no mundo inteiro tem. E se o RBS já faz, qual é o problema? Mas é porque acontece naturalmente. Não tem naturalmente na comunicação. Não tem naturalmente. No RBS, se fosse naturalmente, isso seria já uma coisa em todas as redes de comunicação, e não é assim. Porque a RBS faz, muitas vezes a televisão faz regionalmente, com a produção que ela faz. O que eu quero é que a produção que é feita fora também tenha um percentual mínimo que ela seja obrigada a contratar. Senão as pessoas não conseguem sobreviver. Essa produção independente tem que ser contratada pela televisão, senão as pessoas não sobrevivem, não tem mercado de trabalho. Você está falando de produções independentes. É a forma da produção independente vir para a televisão brasileira, não é? Mas você concorda que no resto do mundo... É produção independente. Em todos os lugares a produção independente. Aqui, desde o nascimento, que a produção independente não é o principal fornecedor de material para as redes, né? Mas ela não é porque não tem espaço para ela vir. Se tiver espaço, ela vem e ela tem qualidade. Para a Era do Gelo 2, vamos dizer assim, o diretor desse filme lá fora é brasileiro. E ele vai lá para fora, dirige o filme e vem aqui e vai ser premiado no mundo todo e ninguém sabe que ele é brasileiro. Os festivais Animamundi que são no Brasil, qual é o personagem de animação brasileira? Qual é o personagem que os filhos de vocês conhecem?
O meu filho, por exemplo, que tem 6 anos, ele conhece todos os personagens do Walt Disney, ele conhece todos os personagens do Cartoon Network, ele conhece todos os personagens do Discovery Kids, todos. Agora, não do tem, Maurício ele não conhece? Não tem, conhece a turma da Maurício, vem lá de trás, mas é um. Mas tem uma série de personagens animadores brasileiros que as nossas crianças não conhecem, que podiam ter espaço na televisão brasileira, e não tem. Então eu acho que está na hora da gente dar espaço para os nossos produtores independentes que têm qualidade, que a gente precisa abrir. Mas então é tudo isso, que é você garantir dizendo isso é no de percentual cima mínimo. para baixo. Não Quer é de dizer, cima para baixo. O Congresso brasileiro, e isso está na Constituição brasileira, e que precisa ser regulamentado. A única coisa que o meu projeto faz é regulamentar o que a Constituição brasileira manda fazer, que é regulamentar a regionalização da produção cultural artística. E, aliás, é bom que eu te diga que na Câmara ele já passou, e passou em acordo com todas as televisões sentadas à mesma mesa. Estava a Rede Globo, a SBT, a Bandeirantes, a Aberte, estava todo mundo sentado na mesma mesa. E passou em acordo com todos. Proporcional ao número de domicílios, com sinal, com o tempo. Eu fiz várias concessões desde que não perdesse a espinha dorsal do projeto. então já é uma realidade. Ele passou na Câmara, está no Senado e precisa passar lá. Sabe quanto tempo eu levei para tramitar esse projeto, Jô Soares? Na Câmara, 13 aninhos só, até fazer um acordo. Agora já está no Senado há 7, por favor, né? Deixa a democracia brasileira andar, deixa a produção independente trabalhar, porque tem muita gente de qualidade no Brasil querendo produzir, e a diversidade brasileira é um aspecto da grande riqueza cultural desse país, que precisa aparecer na televisão aberta e as pessoas precisam trabalhar. Né? Não, isso aí não há dúvida. Isso eu acho importantíssimo. Aí o Brasil é riquíssimo. Você veja, eu sou agora gestora em Niterói, né? Agora não, já desde fevereiro do ano passado. E nós vamos inaugurar agora em maio um centro audiovisual em Niterói, de formação de pessoas do setor de audiovisual, que eu estou na Secretaria de Desenvolvimento, Ciência e Tecnologia. E ainda tem trabalho, indústria e comércio, aquicultura e pesca. É uma secretaria com várias áreas de abrangência e que me deu uma experiência administrativa muito enriquecedora, muito bonita, e ainda participando de um consórcio de 11 municípios. Essa vivência de integração, de parceria, e tudo nós fizemos em parceria, porque gestão é muito parceria. É saber fazer parceria ampla, né? Transversal com os outros municípios e vertical com o governo do Estado e o governo federal. É importante saber fazer isso. E lá nós estamos inaugurando agora um centro audiovisual, né, para formar, para produzir audiovisual, cinema, televisão, fotografia, com entidades, inclusive, com a Universidade Federal Fluminense, que tem um grande curso de cinema, mas também com entidades como Nós do Morro, Escola Popular de Comunicação, e entidades de Niterói também, do audiovisual, Bem TV, etc. E a inauguração desse centro audiovisual nos permitiu aprender algumas coisas muito interessantes, que tem uma terceira perna também que nós vamos colocar no centro, que é sob a ótica da ciência, tecnologia e inovação, que é a produção de software para conteúdo digital, que é a produção de aplicativos que podem servir para animação, para games de exportação, para TV pública, pode servir para a indústria naval offshore, que lá é muito forte na cidade de Niterói, e para o estado do Rio de Janeiro inteiro, para esse consórcio de municípios, pode servir para educação à distância, pode servir para uma série de aspectos. Você continua morando em Niterói? Eu nunca morei em Niterói. Eu moro no Rio de Janeiro. Mas eu fui convidada para a gestão em Niterói, depois que não voltei para o Congresso, eu fui para a gestão em Niterói, convidada pelo prefeito, o que muito me honrou, porque eu tenho uma votação muito expressiva na cidade de Niterói e achei que devia retornar a confiança dada por aquela cidade, com uma contribuição à cidade de Niterói, que é uma importante cidade do estado do Rio de Janeiro, da região metropolitana daquele estado. Bom, Jandira, eu queria que você aproveitasse aqui esse nosso papo para se despedir da gente, dissesse o que, para você, em toda essa tua carreira, desses projetos, o da violência contra a mulher, da regionalização cultural, o aborto também, que é uma coisa que deve ter te dado bastante trabalho, que deve ter sido uma coisa muito polêmica. Qual é, desses projetos todos, o projeto que mais mais pede o teu empenho como política?
Eu acho que, inclusive, você tocou num tema polêmico que foi, até te agradeço tocar, porque foi tão mentirosa a campanha que foi feita contra mim, essa questão do tema do aborto, porque eu sou uma pessoa de defesa da vida e acho que essa é uma questão de saúde pública. Portanto, foi uma difamação sem direito de defesa, né? Mas um dia nós trataremos desse assunto de forma mais tranquila. De qualquer forma, eu acho que a questão da saúde sempre demandou muito tempo da minha vida, por militância, por formação, e acho que todo mundo que lida com saúde tem como centro a defesa da vida das pessoas. E isso demanda muito estudo, muita formulação, muita energia, e essa é uma prioridade sempre muito grande na minha vida, e tudo envolve essa temática. Então esse sempre me absorveu e sempre teve muita prioridade na minha atuação.